nosso Deus é lindo, é poderoso, é maravilhoso. Ele é digno de toda honra e de toda glória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que está com a palavra de Deus, irmãos, abre aí no livro de Neemias, capítulo 8, em nome de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força, glória a Deus. Bem, é importante a gente buscar a presença de Deus, ter o conhecimento da palavra, que a palavra de Deus nos fortalece. Amém, meu irmão? Aleluia. Todos encontraram? Chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escribas, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres, os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Amém, irmão? Você vai ver aqui que o povo de Deus agora se reúne para ouvir a palavra de Deus, os seus ensinamentos. Mas nós vemos aqui, irmão, que logo no começo do texto fala que os filhos de Israel estavam onde? Nas suas cidades, de volta para a sua casa. Porque antes, irmão, muitos estavam espalhados, escravizados, muitos ali na Babilônia, por exemplo. E nós vemos aqui que através de Esdras e Neemias, através deles, os muros foram reconstruídos, o muro de Jerusalém. E agora o povo volta para a sua casa. Quantas pessoas, irmão, que não têm, por não dar ouvido à palavra, ao ensinamento, estão aí sofrendo? Porque se todos parassem para prestar atenção na palavra de Deus, muitos não estariam sofrendo. Muitos não estariam sendo escravizados pelo vício. Muitos não estariam escravizados aí pela maldade desse mundo. Porque muitos iam querer fazer a vontade de Deus. Você veja que antes o povo estava ali, escravizado. Por quê? Porque não obedeceram os ensinamentos da lei de Deus. O povo de Israel, quando servia ao Senhor, era vitorioso, irmão. Mas a partir do momento que foram servindo também outros deuses, se separando de Deus, o povo começou a ser escravizado. E aqui nós vemos que Deus deu a oportunidade de a cidade ser de novo reconstruída. As muralhas foram reconstruídas. Quando a muralha é restituída, irmão, o inimigo, ele não tem mais acesso. Por isso que o povo ali agora queria conhecer a vontade de Deus. Porque para eles, naquele momento, que milagre, que acontecimento, a cidade estava sendo reconstruída. Irmão, quando nós recebemos o milagre
nós ficamos contentes, nós nos preparamos para fazer o culto de ação de graças, mas depois que passa, será que a gente permanecemos também com a mesma alegria em fazer a vontade de Deus, saber como é a vontade do Senhor na nossa vida? Mas quando nós buscamos o conhecimento, irmão, nós não seremos mais escravizados. Você veja aqui que Esdras, ele vai trazer a lei de Moisés e vai ler para o povo. Homens e mulheres se reúnem, prestam atenção. Se esse povo aqui tivesse esse entendimento antes, não teria sofrido o que sofreram. Se as pessoas parassem para ler a palavra de Deus, se as pessoas parassem um minutinho para meditar nas Escrituras Sagradas, muitas das decisões que elas estão tomando, que tomaram, ela ia pedir direção a Deus. Muitas pessoas não estariam sofrendo, principalmente na área familiar, na área profissional, na área da saúde. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus, meu irmão. Esdras foi lá, o povo estava reunido, as pessoas ali atentas, prestando atenção. Veja que quando nós temos sede do conhecimento da palavra de Deus, meu irmão, porque a Bíblia diz, vou ler de novo, aleluia, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. Irmão, nós estamos trazendo sempre a palavra de Deus. Nós estamos aqui ensinando a palavra de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Sirva a Deus de todo o seu coração, medite na lei que Deus preparou para você, que é a palavra dele, que você vai ser abençoado. E tanto, e diz assim, e trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender. Nós temos que sermos capazes de entender o que Jesus está falando para nós da palavra, irmão. Por isso é importante prestar atenção nos ensinamentos de Deus, para a gente não tomar atitudes erradas na nossa vida, para a gente não ficar sofrendo, para que o inimigo não venha nos escravizar, para que o inimigo não venha nos destruir. Nós temos que pedir: Senhor, me dá força, restaura. Senhor, cuida de mim, da minha casa, da minha família, do meu lar. Aleluia. E continuando, diz assim, no versículo 3: e leu no livro diante da taça que estava à fronteira da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava no púlpito de madeira que fizeram para aqueles que estavam em pé junto a ele. Você veja que Esdras preparou um púlpito de madeira como esse, estava ali pregando, e junto dele, de Esdras, ele coloca alguns levitas à sua direita e à sua esquerda. Por quê? Porque quando Esdras está ali falando, Esdras está falando em hebraico, e muitos daquelas pessoas que estavam ali há muito tempo na Babilônia, uns nascendo ali na Babilônia, eles falavam o aramaico. Por isso que os levitas estavam ali traduzindo o que Esdras estava falando. Você vai ver no versículo 4 que à sua direita e à sua esquerda os nomes dos levitas que estavam ali junto com Esdras, quando Esdras estava lendo a lei de Deus, a palavra de Deus, ensinando para o povo. Por isso que Jesus nos ensina, irmão, a pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o único que liberta e que restaura. Muitas pessoas estão sofrendo por falta do conhecimento da palavra de Deus. Quando eu tenho esse
todo motivo para agradecer a Deus, porque a minha vida é transformada, a minha casa, a minha família. Por isso que a palavra nos ensina: buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Mas quando eu tenho esse conhecimento? Quando eu estou ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina, aleluia, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Quando eu conheço? Ouvindo a palavra de Deus. E ouvindo a palavra de Deus, eu vou tomando posse dessa promessa. Versículo 5, diz assim o 5, aleluia. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-lhe, todo o povo se pôs em pé. Olha a sede desse povo agora de ouvir a palavra. Quando Esdras sobe ali no púlpito, começa a pregar, abrindo a lei, o povo todo fica de pé para ouvir a palavra. E Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Você veja que felicidade o povo agora estava. Por quê? Porque estava na sua casa, na sua cidade, estava ali agora protegidos. Agora eles poderiam ali voltar aos braços de Deus, voltar à aliança. Como é importante nós voltarmos para a presença de Deus, porque só Jesus verdadeiramente que nos dá alegria, irmão. Você veja que o povo ficou de pé para ouvir a palavra. Se esse povo tivesse essa dedicação, desde quando recebeu o grande milagre, que foi ser liberto da escravidão ali, das mãos de Faraó, quando Deus abriu o mar vermelho, prometeu terra prometida, aquele povo foi vitorioso, foi conquistando. Mas as pessoas, quanto mais vai conquistando, vai se afastando de Deus. Quantas pessoas receberam grandes bênçãos de Deus na sua vida, na área familiar, na área financeira, na saúde, e de repente o tempo foi passando e a pessoa esquece de adorar a Deus. Você veja que agora, depois que eles sofreram, que não era para estar sofrendo, tiveram a segunda oportunidade de ter uma cidade restituída, a vida restituída, agora estavam atentos à palavra de Deus. Quando Esdras começava a falar, eles ficavam de pé. Quando ele dizia: esse nosso Deus é grande, amém, amém, aleluia, porque só Deus para fazer um grande milagre na vida daquele povo, tirando ele da escravidão ali da Babilônia. Amém, irmão? Versículo 7 diz assim, versículo 8, diz assim: 8, vou ler o 8, tá? E leram no livro, na lei de Deus, e claramente dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Você veja que Esdras pregava e explicava, assim como estou fazendo agora, meu irmão. Estamos lendo a palavra de Deus, estamos explicando com a vontade de Deus para a sua vida, porque Deus ele quer transformar, libertar, restaurar. Por isso que você tem que buscar a Deus de todo o seu coração. Aleluia. Versículo 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote, e escribas, os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteei, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Que momento lindo, maravilhoso, irmão. Você veja que o povo aqui estava com o coração quebrantado. O povo estava ali chorando, agradecendo a Deus, meu irmão. Isso que é importante, a gente tem que estar diante de Deus todos os momentos, agradecendo a Deus pela nossa vida, agradecendo a Deus pelo ar que respiramos, agradecendo a Deus por cada oportunidade que Ele está nos dando, meu irmão. Olha que bênção, você está aqui na casa de Deus, ouvindo a palavra dEle. O
ouvir a palavra de Deus. Porque quando nós ouvimos, colocamos em prática os ensinamentos da palavra de Deus, meu irmão, a gente tem todos os motivos para glorificar o nome do Senhor. Nós temos todos os motivos de dizer: Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem cuidado de mim, da minha casa, da minha família, o Senhor tem abençoado o meu trabalho. Porque se não fosse Deus, irmão, o que seria de nós? Veja como é importante agradecer a Deus. E o povo aqui estava chorando. E diz assim no versículo 10: aleluia. E disse-lhe mais: ide, comei carne gorda, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém, irmão? Quando nós estamos na presença de Deus, nós temos todos os motivos de se alegrar, não é de ficar triste, não é momento de a gente ficar preocupado, desesperado, não. Estamos ouvindo a palavra de Deus, Deus está nos dando força, o Senhor está no controle, e o Senhor Deus é que cuida de mim e de você. Aleluia. Você veja que o povo aqui, hoje é dia de festa, meu irmão. Vamos preparar um banquete aqui, vamos comemorar, porque olha o que o nosso Deus Todo-Poderoso fez na nossa vida. Nos deu a condição, fez com que a cidade fosse reconstruída. Aleluia. E as muralhas foram reconstruídas, meu irmão. E agora o povo estava dentro das suas casas adorando. Então, quando nós buscamos a Deus, Deus está restituindo, transformando, curando e libertando em nome de Jesus. Amém? Por isso é importante ouvir a palavra, prestar atenção na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa força. Aleluia. Por isso que ele diz: oh glória, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Nós temos todo motivo de se alegrar, irmão, porque nós temos um Deus poderoso. Nós temos todo motivo de se alegrar, porque nós temos um pastor que é Jesus. Amém? Jesus pagou alto preço na cruz do Calvário para nos resgatar, nos dando a oportunidade de voltarmos para Deus e poder ouvir a palavra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Essa é a mensagem de Deus para mim e para você. Que a gente está sempre pronto para ouvir a palavra de Deus. Quando nós temos alegria de estar pronto para ouvir a palavra de Deus, os ensinamentos, nós seremos mais que vencedores.